Alexandre Pato fica no São Paulo para 2024 e Vanderlei Luxemburgo corre risco de demissão no Corinthians depois da derrota para o Fortaleza e da entrevista desastrosa. Vídeo de hoje do canal do Nicola responde a essas duas perguntas e fala também sobre o Palmeiras. Leila Pereira decidiu impor a lei da mordaça no Verdão. Já Rodolfo Landim tem duas derrotas acachapantes em reunião que termina com confusão e direito à pancadaria. Preciso falar sobre o Cruzeiro, o herói da noite. Na vitória contra o Santos, quase foi dispensado pelo clube. Vou falar ainda sobre as últimas do mercado, a estreia do técnico Rogério Ceni no Bahia. Você precisa saber também sobre a situação polêmica envolvendo Diego Aguirre e várias outras coisas super legais. Antes, deixa eu só me apresentar, me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo por aqui é deixar você super bem informado sobre as coisas do seu clube do coração. Para não perder nada, só apertar esse botão vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Real, mais nova parceira do programa e do canal do Nicola. Tô colocando na tela os jogos dessa sexta-feira, sim. Teremos Brasileirão nessa sexta-feira. Cuiabá e América, vou de Cuiabá. Palmeiras e Goiás, vou de Palmeiras. Que tal fazer uma dupla? Imaginando as vitórias de Cuiabá e Palmeiras associadas. Para você participar na Aposta Real é super simples. Pega agora mesmo o link que está no comentário fixo. Já faz o cadastro na Aposta Real. Só não esquece de usar o código CNICOLA, tudo maiúsculo, para ter direito a um bônus de boas-vindas que pode chegar até R$800. Combinado? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias. Quero falar sobre Rogério Ceni, que estreou com o pé direito à frente do Bahia, 4-2 contra o Curitiba no Couto Pereira. O Bahia sai atrás, toma um gol com 2 minutos, consegue a virada para 4-1 e ainda toma um gol no finalzinho. Nesse jogo, destaque negativo para Luan Poli, goleiro do Curitiba, que falhou em 4 lances. Para ser mais preciso, ele falhou em 5. É que em um deles o Jamerson acabou evitando um gol, que seria o 5º gol do Bahia. Noite desastrosa para o goleiro do Coxa. Curitiba muito ameaçado de rebaixamento. Bora falar sobre Alex Teixeira, que causou no Vasco. Nas últimas horas, ele fez uma postagem escrevendo o seguinte, abre aspas: "Você pode valer muito, mas se estiver no lugar errado, nunca será reconhecido", fecha aspas. Torcedor do Vasco pegou birra com a publicação, imaginando ou entendendo que era um recado em relação ao Cruz Maltino. Bora falar também sobre Léo Natel, atacante do Corinthians, agora de forma oficial, anunciado como reforço do Melbourne City. O clube australiano pegou o jogador por empréstimo gratuito de uma temporada. Se quiser ficar com ele em definitivo, vai desembolsar 3 milhões de euros em junho do ano que vem. Bora falar sobre o Vasco da Gama, informação super importante. Nessa quinta-feira, Pedrinho, ex-jogador do Vasco e de vários outros clubes, anunciou sua saída da Rede Globo. Era comentarista do Sport TV e da Globo. O Pedrinho anunciou que estava indo para um outro projeto. Esse projeto agora já é conhecido. Ele vai ser candidato à presidência do Vasco, numa chapa que terá apoio de Felipe e Edmundo, 2 ex-jogadores do Vasco e ídolos do torcedor. Decisão corajosa do Pedrinho, que tinha estabilidade no emprego, um salário bacana, visibilidade nacional, e agora vai para uma luta difícil para essa eleição para presidente do Vasco. Vale a lembrança de que a partir do momento em que o Vasco se torna uma SAF, o papel do presidente do clube passa a ser um papel bem mais reduzido. As decisões ligadas ao futebol não têm mais relação com o presidente. Ainda assim, o Pedrinho entende que pode ser bastante útil. O nome dele chegou a ser especulado algumas semanas atrás como um possível executivo de futebol da 777. Eu até preferiria vê-lo como executivo da 777, cuidando do futebol, do que presidente, mas quero desejar boa sorte por Pedrinho, alguém que, na minha opinião, estava entre os melhores, não, era o melhor comentarista de futebol entre todos os ex-jogadores. E você, o que achava do Pedrinho como comentarista? O que pensa dele como presidente do Vasco? Use o espaço para comentário, beleza? Bora com a atualização importante sobre uma informação que você soube com exclusividade aqui no canal. Júnior Tavares, ex-lateral do São Paulo e jogador da Ponte até novembro desse ano, vai precisar passar por uma cirurgia na cabeça. Ele teve constatado um tumor de tamanho grande. Importante contar que ele recebeu alta do hospital, ficou internado na quarta e na quinta-feira, depois de formigamento no braço direito. Vai haver uma cirurgia para retirada desse tumor, e a informação que eu queria acrescentar em cima de todas as informações que eu já havia publicado é que o Júnior está bastante chateado com a Ponte Preta. Ele alega que os dirigentes da Ponte e o presidente Marco Antônio Eberlin já sabiam da necessidade dessa cirurgia desde o mês de julho. E na visão do Júnior Tavares,
a Ponte está enrolando para realizar essa cirurgia, não sei se por conta do pagamento de R$ 45 mil ou de todas as consequências que essa cirurgia pode causar. O atleta pode não conseguir mais jogar, corre o risco também de perder a fala, os movimentos, entre várias outras coisas. Qualquer cirurgia na cabeça é sempre muito perigosa. O Júnior também reclamou, no contato que eu tive com ele, de 3 meses de salários atrasados. Ele chegou a procurar o presidente da Ponte para afirmar que se a Ponte pagasse os 3 meses dos salários atrasados, ele mesmo bancaria a cirurgia. Antes de gravar esse vídeo, conversei com um dirigente da Ponte. O dirigente afirmou que por ser uma doença pré-existente, nem caberia responsabilidade à Ponte de custear todo esse tratamento, mas a Ponte, até pelo caráter humano, vai ajudar o Júnior Tavares. Só uma informação importante, a última: o atleta ficou internado de quarta a quinta-feira no hospital em Campinas, na PUC, e os R$ 12 mil de custos foram bancados por ele e um amigo. A Ponte Preta acabou não fazendo essa quitação. Hora de falar sobre o Santos, que vexame do Peixe, 3-0 para o Cruzeiro na Vila Belmiro, e nessa sexta-feira vai haver uma reunião nas próximas horas entre o presidente do clube, o Andrés Rueda, o Alexandre Galo, que é o homem forte do futebol, e o comitê de gestão para debater sobre a possibilidade de demissão de Diego Aguirre. Aí você deve estar se perguntando, mas Nicola, o técnico uruguaio não acabou de chegar? Sim, 1 mês, 5 jogos, 1 vitória e 4 derrotas. O aproveitamento do Peixe é desesperador. O Santos só venceu 2 dos seus últimos 22 jogos. Muito ameaçado pelo rebaixamento, Santos nesse momento aparece com 4 pontos de desvantagem em relação ao Bahia, que venceu na rodada. O Bahia e o Goiás hoje ocupam a primeira posição fora da zona do rebaixamento. Só para completar, é importante lembrar que o Santos vem de derrotas para Atlético, Cruzeiro e América, ou seja, se fosse disputar o Campeonato Mineiro, estaria na zona do rebaixamento. Marcelo Fernandes pode se tornar o técnico interino do Peixe até o fim da temporada, caso a demissão de Diego Aguirre seja confirmada. Quero falar agora sobre o Cruzeiro, o outro lado, o lado vencedor desse duelo. Um bastidor importante. Nicão, que entrou no segundo tempo, fez um gol e deu uma assistência, quase foi dispensado pelo Cruzeiro. Se dependesse da Raposa, ele nem estaria mais no clube. É que durante o período em que o Pepa era o técnico, ficou muito claro que o Nicão não seria utilizado, mais ou menos como já acontecia com o Paulo Pesolano. Jogador contratado por empréstimo junto ao São Paulo, investimento alto, está entre os maiores salários, mas não vinha conseguindo render. O Nicão não tem a característica que o Pepa exigia, de muita intensidade, de muita entrega no momento sem bola. Até por isso o Cruzeiro procurou o São Paulo 2 vezes para tentar rescindir o contrato de empréstimo. Nas 2 o São Paulo disse que só aceitaria o fim do contrato de empréstimo com o Cruzeiro se a Raposa encontrasse um outro clube para que o Nicão fosse jogar. Como não houve esse acordo, o Nicão acabou ficando, e com o Zé Ricardo ele deve ter mais utilidade. Além do gol e da assistência, ainda deu uma linda bola para o Machado, que desperdiçou a chance de fazer outro gol na vitória folgada do Cruzeiro. A Raposa, que vinha de 8 jogos sem vencer, eram 5 empates e 3 derrotas, acabou com esse período de tabu e se afastou da zona do rebaixamento. Bora falar agora sobre o Corinthians. Vanderlei Luxemburgo corre o risco de demissão depois da derrota para o Fortaleza e da entrevista desastrosa. Ele falou barbaridades depois do jogo. Chegou a dizer que não se preocupa com derrotas, que são derrotas normais. Enfim, o nível de exibição do Corinthians durante o jogo muito ruim. O time perde por 2-1. É bem verdade que o gol do Pikachu sai já no finalzinho da partida. Mas antes o Marinho havia perdido o pênalti, o Pochettino havia acertado a trave. Várias chances do Fortaleza foram criadas e o Cássio precisou salvar o Corinthians como de costume. Timão que segue estacionado mais perto da zona do rebaixamento do que na parte de cima da tabela de classificação. E aí na entrevista coletiva o Luxemburgo foi perguntado sobre a situação, sobre o momento, e não foi bem. Disse coisas que acabaram repercutindo extremamente mal. Também chamou a atenção a ausência de vários atletas importantes. O Luxa chegou a dizer que Fagner e Renato Augusto precisarão de mais tempo para se recuperarem. Falou que o Fábio Santos não foi jogar porque tem uma lordose e com 38 anos de idade poderia ter essa lordose agravada por conta das 3 horas de voo. Falou que o Matias Rojas não esteve em Fortaleza por conta da logística e explicou que o Veríssimo ficou no banco de reservas porque vinha sentindo dores na panturrilha. Só para arrematar, vale a lembrança de que o Rafael Ramos completou 5 jogos sem nem sequer ser relacionado por opção do Vanderlei Luxemburgo. Chance de demissão? Nenhuma até o jogo contra o Fortaleza, partida semifinal da Sul-Americana. O grau de insatisfação do elenco é grande, da diretoria também, mas o presidente do Willian Monteiro Alves pretende manter o Luxemburgo até os confrontos contra o Fortaleza.
Se o time for eliminado na Sul-Americana e continuar sem render no Campeonato Brasileiro, aí sim, nesse cenário, o Lucha pode cair. Bora falar agora sobre o Flamengo com 2 derrotas acachapantes de Rodolfo Landim, o presidente do Fla. Rolou na noite dessa quinta-feira, no Rio de Janeiro, uma reunião do Conselho Deliberativo, em que se discutiu mudanças estatutárias. A primeira delas, a possibilidade de um aumento do mandato presidencial. Em vez de 3 anos, o presidente passaria a ficar com 4 anos à frente do clube. O Landim trabalhava para a extensão desse mandato, mas, por unanimidade, os membros do Conselho Deliberativo decidiram votar pelo não, ou seja, o Landim não conseguiu emplacar essa. A segunda, e talvez até mais dolorosa, envolve Eduardo Bandeira de Mello. Foi rejeitada a emenda que proibia a participação de políticos em cargos no Conselho Diretor do Flamengo. Esses caras estão autorizados a participar da eleição como candidatos à presidência. E dessa maneira, Marcos Braz e Eduardo Bandeira de Mello têm autorização. Houve a votação, a ampla maioria votou para que Bandeira de Mello e Marcos Braz pudessem concorrer, especificamente é mais para o Bandeira, né? O veto era o Bandeira e os conselheiros se demonstraram a favor do Bandeira. Mas houve quem reclamasse que a votação estava mal feita, enfim, a partir daí optou-se por fazer uma recontagem e novamente ficou comprovado que o Bandeira poderia concorrer à presidência. Foi aí que começou um quebra-pau, com gritaria, com empurra-empurra, com troca de socos, e a votação acabou sendo suspensa. Ninguém sabe ao certo os próximos passos. Esse é o clima de bastidores no Flamengo às vésperas da grande decisão da Copa do Brasil. Bora falar agora sobre o Palmeiras, com confusão também envolvendo a política. Você vai lembrar que a Leila Pereira comprou um avião e está colocando esse avião à disposição do Palmeiras, certo? Pois bem, no último dia 28, membros do Conselho Deliberativo enviaram um pedido de esclarecimento à Leila Pereira sobre a relação com a Placar Linhas Aéreas, que é a empresa de táxi aéreo criada por ela junto do avião. Ela comprou um avião e criou uma empresa de táxi aéreo para alugar para clubes, entre eles o Palmeiras. E esses conselheiros pediram algumas explicações. Pois bem, a Leila decidiu fazer uma represália a esses conselheiros e impediu esses caras de conseguirem ingresso para o confronto contra o Goiás na noite dessa sexta-feira. Não sei se você sabe, mas cada conselheiro tem direito a um ingresso de graça, a meia entrada ou a um ingresso com 50% de desconto, além de um outro ingresso no setor superior oeste. Todos aqueles que assinaram esse pedido de esclarecimentos à Leila acabaram não tendo direito a nenhum ingresso. O pessoal do nosso palestra perguntou para o Palmeiras o porquê dessa restrição e a resposta foi de que a disponibilização de ingressos para conselheiros é uma liberalidade da gestão, não é, portanto, uma obrigação, tampouco um direito. Queria saber o que você pensa a respeito desse modus operandi de Leila Pereira nos bastidores. Só para arrematar, outra informação do Palmeiras: Marcos Rocha está bem perto da renovação do contrato, atendendo a um pedido do técnico Abel Ferreira. Bora fechar o vídeo para falar sobre Alexandre Pato. Ele fica no São Paulo? Essa pergunta foi feita por vários de vocês nos últimos programas do Nicola, que vão ao ar de segunda a sexta-feira, sempre às 7 da noite. Levei a questão para o presidente Júlio Casares e o Júlio afirmou, abre aspas, só vamos avaliar essa e outras situações após o Campeonato Brasileiro e no fim da temporada, fecha aspas. São Paulo quer ter uma avaliação mais precisa do que o Pato e outros jogadores serão capazes para montar o planejamento para 2024. É só importante lembrar que a final da Copa do Brasil tem um impacto decisivo em 2024. Se o São Paulo é campeão da Copa do Brasil, embolsa 70 milhões de reais em vez de 30 milhões. E mais, garante vaga na Libertadores da América. O planejamento é um com Libertadores, o planejamento é outro, muito mais barato, sem Libertadores da América. A gente pode dizer que além da situação do Pato, várias outras questões estão em aberto, como o futuro do Caio Paulista, lateral esquerdo que precisa ser comprado do Fluminense, o futuro do Michael Araújo, que também precisa ser comprado, são jogadores emprestados ao clube. Tem uma outra informação super importante, a venda do Wellington, que estava encaminhada para o CSKA Moscou, na Rússia, e negócio de 8 milhões de dólares acabou não acontecendo, não houve tempo hábil para a inscrição do jogador no Campeonato Russo, a janela se encerrava nessa quinta-feira, toda a negociação foi definida, ele inclusive embarcaria nas próximas horas para a Rússia, mas diante do impedimento da inscrição, o atleta ficará no São Paulo, estará à disposição do Dorival para a disputa das finais. Curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve no canal, a gente se encontra. Abraço, tchau!